Neste vídeo, vamos relembrar os grandes atores que deixaram sua marca na TV brasileira ao integrarem o elenco da clássica Escolinha do Professor Raimundo. Aproveite e conte nos comentários qual desses talentos é o seu favorito. A versão original da Escolinha do Professor Raimundo foi exibida por muitos anos pela Globo, passando por diversas fases e também aparecendo em programas como Chico City, Chico Anísio Show e Zorra Total. Antônio Carlos Pires, que interpretou o inesquecível Joselino Barbacena, foi um dos pioneiros do humor no rádio brasileiro. O ator, que é pai da atriz Glória Pires, faleceu em 28 de fevereiro de 2005, aos 78 anos, devido a uma infecção generalizada. Ele lutava contra o mal de Parkinson e, desde 2002, havia perdido a capacidade de falar. Agildo Ribeiro, que deu vida ao personagem Andorinha, foi um dos maiores nomes da comédia nacional, conhecido como Capitão do Riso. Agildo faleceu em 28 de abril de 2018, aos 86 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Antônio Pedro, que interpretou João Abre-Alas, Celso Piquete e seu Bicalho, era outro veterano da televisão. Ele nos deixou em 12 de março de 2023, aos 82 anos, após enfrentar insuficiência renal e cardíaca. Antônio Pedro havia se afastado das telas desde 2021, após sua participação na série Filhas de Eva. Brandão Filho, que deu vida ao Hilário Sandoval Quaresma, foi uma verdadeira lenda do humor brasileiro. Ele faleceu em 22 de março de 1998, aos 88 anos, devido a um câncer, após passar 40 dias internado e sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias. Carlos Roberto Escova, famoso por interpretar o personagem Zé do Bicho, era um grande imitador e brilhou ao lado de Fausto Silva no Perdidos na Noite. Ele faleceu em 20 de dezembro de 2015, aos 60 anos, após complicações do diabetes. Carvalhinho, que deu vida ao personagem Maurício das Dores, faleceu em 1º de março de 2007, aos 79 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória. César Macedo, o eterno Seu Eugênio, foi diagnosticado com mal de Alzheimer em setembro de 2015 e faleceu em 30 de abril de 2016. Aos 81 anos. Dias antes, ele sofreu uma fratura no fêmur em um acidente doméstico e, após passar por cirurgia, desenvolveu uma infecção hospitalar e pneumonia. Chico Anísio, o inesquecível Professor Raimundo, foi um dos maiores nomes da televisão brasileira. Criador do personagem Raimundo Nonato, ele começou no rádio nos anos 1950, migrando para a TV em 1957. Chico faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, após enfrentar uma falência múltipla de órgãos, após anos de problemas de saúde. Cláudia Gimenez, que interpretou a memorável Dona Cacilda na Escolinha, brilhou em inúmeros sucessos da Globo. Ela faleceu em 20 de agosto de 2022, aos 63 anos, após lutar contra uma insuficiência cardíaca, consequência de um tratamento contra o câncer. Cláudio Cunha, famoso pelo personagem gaúcho, morreu em 20 de abril de 2015, aos 68 anos, vítima de um infarto. Ele também ficou muito conhecido pelo personagem O Analista de Bagé. Colé Santana, que deu vida a Valdemar Mota, faleceu em 29 de agosto de 2000, aos 80 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Costinha, um dos grandes nomes do humor brasileiro, eternizado pelo personagem Mazarito, morreu em 15 de setembro de 1995, aos 75 anos, após ser internado com falta de ar. Ele faleceu devido a um enfisema pulmonar. David Cunha, o inesquecível Manguaça, também conhecido como Espanta, morreu em um acidente de carro próximo a Mossoró em 24 de novembro de 2006, aos 49 anos. Dicró, cantor e compositor que participou da Escolinha como ele mesmo, faleceu em 25 de abril de 2012, aos 66 anos, vítima de um infarto. Francisco Milani, que deu vida a Pedro Pedreira, um dos maiores humoristas da televisão brasileira, faleceu em 13 de agosto de 2005, aos 68 anos, em decorrência de um edema pulmonar agudo causado por um câncer retal metastático.
George Savala, conhecido como Palhaço Carequinha, foi uma lenda do circo e da televisão. Ele faleceu em 5 de abril de 2006, aos 90 anos, em casa, após sentir falta de ar e dores no peito. Geraldo Alves, que interpretou Bill Bebês e diversas personalidades, como Gugu Liberato e Hebe Camargo, faleceu em 19 de fevereiro de 1993, aos 57 anos, vítima de uma parada cardíaca. Grande Otelo, um dos atores e humoristas mais reconhecidos no mundo, interpretou Eustáquio na Escolinha. Ele faleceu em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos, em Paris, após sofrer um infarto fulminante ao desembarcar na cidade para ser homenageado. Irã Lima, conhecido por seu personagem Candinho e por participações em programas como Os Trapalhões e Chico Anísio Show, faleceu em 18 de julho de 2024, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um aneurisma abdominal. Yvon Cury, que interpretou o personagem Gaudêncio, também foi cantor e compositor. Ele faleceu em 24 de junho de 1995, aos 67 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória. Jaime Filho, que interpretou Supapau, faleceu em 3 de janeiro de 2017, aos 86 anos. João Elias, o intérprete de Salim Mushiba, faleceu em 9 de junho de 2017, aos 72 anos, após sofrer uma pneumonia e choque séptico. Ele já havia sofrido um AVC meses antes. Jorge Loredo, o inesquecível Zé Bonitinho, faleceu em 26 de março de 2015, aos 89 anos, após uma longa batalha contra a doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema pulmonar. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. José Vasconcelos, muito popular nas décadas de 50 e 60, deu vida a Rui Barbosa Sassilva. Ele faleceu em 11 de outubro de 2011, aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. Lúcio Mauro, que interpretou Aldemar Vigário e personagens como Fernandinho do Zorra Total, faleceu em 11 de maio de 2019, aos 92 anos, em decorrência de problemas respiratórios. Luiz Delfino, que deu vida ao diretor da Escolinha, foi uma importante figura do humor nacional. Ele faleceu em 25 de maio de 2005, aos 83 anos. Luiz Carlos Torinho, intérprete de Pedro Vascalminho, teve papéis marcantes em novelas como Suave Veneno e programas como Sai de Baixo e Sob Nova Direção. Ele faleceu em 21 de janeiro de 2008, aos 43 anos, após sofrer um aneurisma cerebral. Lupe Gigliotti, irmã de Chico Anísio, que deu vida à Dona Escolástica, faleceu em 19 de dezembro de 2010, aos 84 anos, após lutar contra um câncer de pulmão. Marcos Plonka, que interpretou Samuel Blaustein, faleceu em 8 de setembro de 2011, aos 71 anos, vítima de um infarto. Marina Miranda, a eterna Dona Charanga, que fez diversos trabalhos na Globo, faleceu em 21 de setembro de 2021, aos 90 anos. Ela sofria de Alzheimer e enfrentava uma infecção urinária e doença pulmonar. Mário Tupinambá, que interpretou Bertoldo Brecha, morreu em 27 de setembro de 2010, aos 78 anos, devido a um choque cardiogênico causado por insuficiência cardíaca e diabetes. Milton Carneiro, conhecido como Atanagildo, faleceu em 8 de dezembro de 1999, aos 76 anos, vítima de ataque cardíaco. Ele foi parceiro de Chico Anísio e Jô Soares. Nádia Carvalho, que deu vida à Dona Santinha Pureza, morreu em 11 de julho de 2022, aos 67 anos, após sofrer um AVC fulminante. Nádia Maria, intérprete de Célia Caridosa de Mello e Marta Suplício, faleceu em 16 de fevereiro de 2000, aos 69 anos, após ter se afastado da carreira artística devido a um câncer no cérebro. Nélia Paula, que interpretou Dona Clara, Amparito Pereidona Cora, morreu em 8 de setembro de 2002, aos 71 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Oney Casarré, intérprete de João Bacurinho, faleceu em 19 de janeiro de 1991, aos 45 anos, por causa de tromboangite obliterante, o que resultou na amputação de suas pernas.
Orival Pessini, criador e intérprete de personagens como Patropi, Fofão e Sócrates, faleceu em 14 de outubro de 2016, aos 72 anos, após lutar contra um câncer no baço. Orlando Drummond, famoso por interpretar seu peru e por ser a voz de personagens icônicos como Scooby-Doo e Alf, morreu em 27 de julho de 2021, aos 101 anos. Paulette, que interpretou Milha, morreu em 30 de julho de 1992, aos 40 anos, em decorrência da AIDS. Paulo Silvino, que interpretou o personagem Tabajara da Silva, faleceu em 17 de agosto de 2017, aos 78 anos, após enfrentar um câncer de estômago. Roberto Roney, conhecido por dar vida ao Simplício Carneiro, faleceu em 3 de janeiro de 2010, aos 70 anos, vítima de insuficiência respiratória enquanto lutava contra um câncer no pulmão. Rogério Cardoso, eternizado como Rolando Lero, faleceu em 24 de julho de 2003, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante. Rony Cócegas, humorista popular nos anos 1970 e 1980, morreu em 25 de julho de 1999, aos 59 anos, por insuficiência múltipla dos órgãos, após uma hemorragia digestiva decorrente de cirrose. Silveirinha, intérprete de Seu Belzonte, faleceu em 15 de novembro de 2012, aos 89 anos. Walter Dávila, famoso por interpretar Baltazar da Rocha, faleceu em 19 de abril de 1996, aos 84 anos, vítima de câncer. Zezé Macedo, que interpretou Dona Bela, morreu em 8 de outubro de 1999, aos 83 anos, após sofrer um derrame cerebral causado por um aneurisma. Zilda Cardoso, conhecida por interpretar Dona Catifunda, faleceu em 20 de dezembro de 2019, enquanto dormia, aos 83 anos. E aí, qual era seu personagem favorito da escolinha do professor Raimundo?